Não é todo mundo que pode colocar no currículo a construção de um marco da cidade de São Paulo. A doutora Ângela Esther de Oliveira conquistou esse privilégio ainda bem jovem, trabalhando na construção da Torre da Gazeta. Durante mais de 30 anos, ela esteve à frente de diversas obras e reformas na sede da Fundação Casper Líbero. Mais do que isso, na imensidão de um prédio, ela descobriu segredos, curiosidades e resgatou memória em forma de móveis, documentos e trouxe à luz muitas imagens da época em que Casper Líbero comandava a Gazeta ainda. Tudo isso ela mesma vai contar agora. Por quê? Porque essas são histórias de quem fez história. Eu tinha me formado em arquitetura em 77 e estava me iniciando a minha carreira. Já praticava assim, uma série de serviços, né? Então, eu entrei aqui em 1978, a convite do então diretor da época, que era o Fuad Cury, e ele me pediu para ficar apenas algum tempo, porque a princípio ele tinha que finalizar o departamento de obras. E eu trabalhava onde hoje é a caixa d'água. Então, o elevador vai até o 14º, depois tinha umas escadas. Não se esqueça que nossos andares têm no mínimo 4 metros. Do 14º ao 15º, ele tem 8 metros, entendeu? Então, era um ambiente nada saudável, né? Mas era o que nós tínhamos para a época. Então, como eu era para um período curto, que eu ia ficar, então não teria problema nenhum. Quando eu entrei aqui, o painel ali da frente, onde está o Gazeta, ele estava todo entapumado. Até tinha umas placas de anúncios ali na frente. Então, estava sendo feito um concreto e fazendo as molduras, placa por placa, para compor o painel. Então, eu peguei o finalzinho da construção e da elaboração e da execução desse painel aí. E aí eu fiquei, quando chegou em dezembro, mais ou menos, começo de janeiro, que era a hora que eu tinha que ir embora, ele me pediu para ficar mais um tempo. Nesse meio período, entrou a proposta da construção da torre. E aí fui me envolvendo tanto com a obra da torre, e foi, estamos aqui até hoje, entendeu? Um tempinho. O projeto da torre foi uma parceria que a Fundação fez junto com a Rede Globo. Nós tínhamos a companhia e a execução e o cálculo estrutural sob responsabilidade da Figueiredo Ferraz. E nesse desenvolvimento desse projeto, é óbvio que é um projeto fascinante, é um projeto que você, quando é recém-formada, você nunca vai ter uma torre todo dia para fazer, né? Então, isso me envolveu muito. Então, para vocês terem uma ideia, a parte civil, o concreto que foi executado para nós elevarmos até atingir a determinada altura, que é de 73,20 metros em relação à Avenida Paulista, deu 530 metros cúbicos. Isso equivale, o concreto que nós estávamos colocando aí, equivale a um prédio hoje de uns 10 andares. Era uma betoneira chegando uma atrás da outra. Depois, a base, que seria a laje, ela foi bombeada. Então foi uma epopeia na época, porque nunca houve um jateamento de concreto numa altura a mais de 100 metros. Nós vibrávamos com cada momento dessa obra, porque tudo era diferente, tudo era muito, muito grande. Então, os profissionais da época, todos estão aí, contam essa história, né? Aí começou a trazer realmente as hastes da torre. Aí nós vimos montar a torre. Ela tem 200 toneladas de aço, não dava para subir por elevador. Então, o caminhão chegava de madrugada na Avenida Paulista e na outra madrugada nós subíamos essas bases, todinha com içamento feito manualmente,
eles tinham umas rodinhas de borracha e umas garras para levar peça por peça lá para a base. Então, as antenas que foram colocadas na torre, a antena da TV Gazeta e a antena da TV Globo. Então, da TV Gazeta, ela é uma característica que são painéis e ela ficou nessa parte reta da torre. E a antena da Globo é um palito, então ela tem 25 metros, então ela não poderia simplesmente subir. Ela foi seccionada em duas partes. A carreta chegou na rampa de entrada, fizemos o içamento até o terraço do 7º andar. Do 7º andar, subimos para o 14º. No 14º, foi feita toda uma amarração, porque ela é muito delicada, não poderia simplesmente levar, ela não poderia bater, ela não poderia, em hipótese alguma, tirar, ela ter movimentos bruscos. E foi colocado lá em cima com guias e segurando com uma série de mão de obra e tudo manualmente. Então a segurança foi máxima, né? Então, graças a Deus, deu tudo certinho. A torre toda foi inaugurada dia 23 de abril de 1983. Esse novo ponto turístico chamou muita atenção na época e aí os cartões de postais, sabe, tiveram vários cartões de postais, muitas pessoas pedindo para vir tirar a fotografia. Nós acabamos sendo uma referência na Avenida Paulista, mais uma, né? Então, paralelamente à obra da torre, nós estávamos fazendo, inclusive, as reformas no térreo alto, que nós começamos a colocar forro, fizemos um tratamento na marquise e comecei a já repensar na entrada do edifício, porque toda a entrada oficial era justamente pela escadaria. Então, falei, nada melhor do que nós fazemos um bulevar, cheio de flores, cascata, para as pessoas poderem entrar num ambiente mais agradável, em vez de ficar subindo as escadas. Outra reforma marcante que nós fizemos aqui foi a obra do 3º andar. O 3º andar era um espaço muito grande, o hall ali, tem um teatro, e o Constantino Cury, que era o presidente da época, solicitou que houvesse uma reforma rápida, porque haveria uma inauguração de novos programas de televisão. Então nós teríamos que reformar aquele 3º andar e adaptá-los para um estúdio de televisão, com camarins, recepção, sala VIP e tudo que tem direito. Fizemos toda a reforma dentro do teatro, fizemos todos os camarins com recepção, a sala VIP, que até hoje está lá, e fizemos jardins e tinha um chafariz. Toda essa obra nós fizemos em uma semana. O projeto inicial que eu encontrei nos documentos da Fundação, as plantas originais, era um prédio de grande porte, era um prédio que haveria mais de 70 andares, ele iria ser o central de toda a área esportiva, jornalística, educacional, então também teria a parte social, que eles teriam um ringue de patinação, orquestras, dança de salão, então era uma loucura. Tanto é que houve uma folga muito grande, porque como o prédio foi interrompido praticamente aqui na metade, né? Então nós temos uma folga pela nossa estrutura, nós poderíamos colocar esse peso que foi colocado da torre, e então sem alterar em nada. O 3º andar tinha projeção para uma piscina olímpica, mas obviamente existia toda a estrutura preparada para receber a carga da água, né? Mas eu nunca vi esse projeto acontecer. Então nós fizemos a laje, refizemos para formar o piso para se tornar mais viável, otimizar os espaços, né? 3,5. Esse 3,5, como eu falei, no 4º andar havia essa gravadora de disco. A gravadora de disco ela precisava de umas câmeras de eco. Eram cabines fechadas para que o som saísse de uma limpeza impecável. Então, esses espaços que hoje
está o banco, está o refeitório, esses eram espaços de câmara, eram salas hermeticamente fechadas que formavam essa câmara de eco. Nós temos o 13,5 também, nós temos outros andares que tem esse mezanino. O mezanino do 13º e meio era para poder ficar a orquestra, para depois abaixo ter o salão de dança. Isso eu encontrei em um documento, mas os outros realmente eu não consegui identificar. Provavelmente deveria ser alguma situação assim também. Eu sempre gostei de preservar a história, eu gosto, principalmente quando eu comecei a encontrar alguma coisa do Casper Libero. No 3º subsolo, nós tínhamos 2 rotativas, era fechado aquele ambiente. Então, eu encontrei ali muita coisa. Então, eu ia lá e ficava. Como tinha muita coisa, acabei encontrando situações inéditas, como, por exemplo, esse quadro que está aqui, todo enroladinho lá. O diploma dele, todo enroladinho. Então, quando eu vi isso, eu falei, não, nós precisamos recuperar tudo isso. E aí comecei a buscar todas as informações que eu tinha na época sobre o Casper Libero. E vi o visionário que ele era da época, que era um espetáculo, né? E aí acabei achando a tal da Sirene. A Sirene, ele tinha no edifício antigo que ele tinha trazido da França em 1915. E ela estava desativada aqui. E aí eu falei, vamos recuperá-las. Ela foi colocada no 14º andar. É uma original do tempo da guerra, que era o toque de guerra lá da Europa. Então ele trouxe que era justamente para anunciar as 2 edições dos jornais, que eram ao meio-dia às 18 horas. E nós recuperamos e hoje nós tocamos, até hoje ao meio-dia, em homenagem ao Casper. Então, a mesa do Casper eu consegui, recuperamos, fizemos toda a restauração, esse sofá, inclusive, pertencia à sala dele, e as cadeiras, tudo que eu pude recompor e restaurar está aqui dentro dessa sala. A história que eu sei desse Zé Carioca é que o próprio Walt Disney entregou ao Casper Libero, ele criou o Zé Carioca em homenagem ao Brasil. E ele, obviamente, entregou alguns exemplares para os grandes empresários da época e o Casper foi um deles. Eu sempre gosto de fazer decorações e essas coisas todas. E os funcionários da obra também me ajudavam um pouco nessas criações. E aí nós resolvemos fazer uma decoração na marquise, onde nós fizemos um trenó com o Papai Noel no trenó, o trenó cheio de caixas de presente e todas as renas. E esse Papai Noel nós fizemos uma engenhoca que ele dava tchau. Entendeu? E as renas também fingiu que estava andando. Colocamos ali na marquise. Vocês não podem imaginar o que tinha de gente olhando isso e as pessoas, as crianças na avenida tirando fotografia. Eu acredito que foi a primeira decoração natalina da Paulista, porque não havia essa tendência como tem hoje, né? Lá nos meados de 85, nós resolvemos fazer uma festa junina lá onde que era o transmissor da rádio, no Caxingui. O jornal, a rádio na época e o pessoal da área comercial me ajudou muito fazendo permutas. Então nós fomos atrás de pão, de salsicha, de pipoca, de algodão doce e aí teve até casamento. Os funcionários interagiram demais porque tivemos noiva, noivo. A noiva era o Rezende, o caixa da fundação. Mas tivemos o pau de sebo, várias barraquinhas, onde todos os funcionários participaram, com seus familiares, com os nossos diretores, até o curador de fundações, que é o Dr. Bandeira Lins, estava presente. E na época era o Constantino Cury, o presidente da fundação. Aí até me deram uma placa de prata, eu fiquei muito feliz, naturalmente, né? A fundação ela teve uma participação marcante dentro da Avenida Paulista, que foi os 100 anos da Avenida Paulista. Então nós ficamos durante uma semana fazendo festa.
desde o dia 1º de dezembro até o dia 8, que é o dia comemorativo mesmo. Dia 1º houve uma cerimônia onde a prefeita da época, Luísa Erundina, inaugurou o Marco Zero aqui da Avenida Paulista, junto com Constantino Cury. E houve dia do autógrafo, teve o Paulo Goulart, a Anicete Bruno, a Cláudia Raia e a cantora Patrícia. E durante a semana toda nós fizemos alguns momentos de música na escadaria, que era ao meio-dia, e às 6 horas da tarde tinha momentos musicais para as pessoas que passavam. E do sábado para domingo, nós fizemos a grande festa, que foi comandada pelo excelente Beto Rivera, e tiveram a participação de vários artistas. E para finalizar essa festa, à meia-noite, nós fomos de novo pioneiro na Paulista de montar a maior queima de fogos e uma bela de uma cascata. Então, ficou muito bonito, modéstia à parte, a Fundação fez um belo espetáculo. Bom, a minha área ela é composta de toda a infraestrutura, toda a logística para que todos tenham um bom ambiente de trabalho, que tenha a maior segurança possível, que nós tenhamos todo o conforto em todos os sentidos. Então, quando o edifício não havia recepção, não havia segurança, porque nós estamos falando também de uma época que não tinha necessidade, né, dessa preocupação. Então, conforme os anos foram passando, então nós resolvemos montar o departamento de segurança. Então, com recepcionistas, então cada andar tinha uma recepção. Então, nós montamos e fomos aumentando, fomos aprimorando e hoje vocês podem trabalhar em plena segurança, não só a segurança física, mas também na preocupação em relação a todo o sistema de contra-incêndio. Eu acho que isso é fundamental para que todo trabalhe com a maior tranquilidade. Toda a infraestrutura, logística do departamento de transporte, limpeza, telefonia, daí tem a parte de elétrica, hidráulica. Então, tudo que hoje vocês nem percebem, isso aí tem por trás alguém tomando conta, né? E hoje nós estamos focados no edifício altamente sustentável, principalmente nos dias de hoje, né? Então, hoje nós temos já um poço artesiano, que nós já utilizamos essa água, pouco nós usamos a água da Sabesp, já usamos água própria. O próprio jardim que nós fizemos no 3º andar é um jardim totalmente diferenciado, que nós fizemos parceria com o Ricardo Cardim, que é um botânico, e que nós pegamos todas as plantas originais da Avenida Paulista e da Mata Atlântica e trouxemos para o terraço do jardim do 3º andar. Também, novamente, a Fundação passando na frente, inovando, trazendo um terraço, um jardim altamente sustentável dentro da Avenida Paulista. Nós tivemos um evento com parceria com a Red Bull, onde vieram os melhores escaladores para fazer a escalada do painel, onde estão as letras. E obviamente que era o fascínio deles para poderem subir, porque realmente era uma coisa inédita, né? Subir e fazer a escalada aqui num painel que ela tem uma escalada negativa. Então, é um grande desafio para eles, né? E foi uma bela parceria porque eles nos ajudaram a recuperar o painel. Eu nunca me apeguei nesse tipo de situação porque é tão automático e eu vejo que eu estou sempre muito disposta a fazer novos desafios, novos projetos. Eu adoro criar, adoro fazer. Graças a Deus, eu tenho tido esse privilégio de ter essa oportunidade de criar coisas novas, né? Não é aquela coisa da mesmice, eu sempre procuro buscar o novo, o mais arrojado, principalmente agora que nós estamos focando numa nova linguagem mais jovem. E vem vindo aí também uma belíssima de uma fachada, entendeu? Vocês aguardem. Então, o importante é isso, nós não temos ficado acomodados e vamos procurar sempre o novo.
A Fundação, a Fundação Casper Libro é muito... Ela faz parte da minha vida, né? Para quem entrou na Fundação esperando ficar somente 3 meses e estou há mais de 30, então, 30 anos, então, é a minha vida. Então, eu aprendi muito aqui, eu cresci aqui, eu faço parte da história. A Fundação é extremamente importante na minha vida. De todo esse tempo que eu estive aqui, eu só tenho que agradecer à Fundação Casper Libro, principalmente na pessoa do Paulo Camada, que hoje é o nosso presidente, que eu tenho ele com uma grande estima, um carinho muito grande, e também na figura do Sr. Sérgio Felipe dos Santos, que é um companheiro que nós ficamos todos esses anos juntos, pela grande oportunidade que os dois me deram de executar e fazer tudo que eu tenho feito. Se não fosse por eles, nós também não estaríamos aqui.